Vamos trabalhar um texto aqui muito profundo, muito interessante. Você que gosta de anotar, vai ter várias coisas importantes para você anotar, para que depois você venha meditar em casa, você venha se aprofundar. Amém? Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Vamos ler pausadamente, vamos ler com muita calma, para que essa palavra ela venha produzir o efeito dentro de nós. O ser humano, ele precisa compreender uma coisa, que quando a palavra ela vem, não é para transformar quem está do meu lado, é para transformar o que está aqui dentro. Quando a palavra vem, não é para transformar o que está ao meu lado, é para transformar o que está dentro. O porquê nós precisamos compreender isso? Porque, você já reparou uma coisa? É bacana, é legal, mas se fugir do contexto, aí não fica legal, que é quando Deus está falando através da palavra, a pessoa ela fala Deus. Quem já reparou isso? E se ela estiver falando, fala Deus, fala mais, amém. Mas se no pensamento dela está, fala com meu irmão, aí já mudou, porque Deus ele está falando conosco. Amém? Eu não tenho que me preocupar com Deus falar com meu irmão, eu tenho que me preocupar que Deus está falando comigo. Amém? Esse é o sentido correto de quando a palavra ela vem, que a palavra ela quer gerar vida, e ela vai gerar vida aonde ela entra e aonde ela penetra. Vamos lá, vamos ler aqui o texto. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entra entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Vamos ler esse texto junto? Só o verso 13. Vamos ler junto, para que a gente venha fixar, e a partir daí o Espírito Santo vai falar através das vírgulas, o Espírito Santo vai falar através de uma palavra, de uma letra. A palavra é tão poderosa que se eu falasse só uma palavrazinha ali, já ia gerar um efeito muito grande na nossa vida, porque a palavra é viva. Então vamos ler para a gente poder fixar esse primeiro momento. No 3 vocês vão dar continuidade. 1, 2, 3. Agora vamos ler o 12. 1, 2, 3. Amém? Eita Jesus. Existe uma frase que fala: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Tem coisa dentro de mim, dentro de você, que nem nós mesmos sabemos. Às vezes o ser humano ele tem um comportamento e a pessoa fala: por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que eu penso isso? A pessoa realmente ela não sabe, mas quando a palavra ela entra, quando a palavra ela entra. E agora eu quero compartilhar com vocês 2 coisas nesse primeiro momento, que a palavra que nós lemos está apontando e sinalizando algumas palavras, dando ênfase a algumas palavras ao qual nós foi destacado aqui, e nós iremos agora falar um pouquinho.
O texto vai nos apresentar agora algo muito interessante, que é a palavra de Deus, ela não entra, ela penetra. Olha o que o texto está a dizer aqui, ó. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra. Vamos lá. Qual é a diferença entre entrar e penetrar? Vamos prestar atenção nesses detalhes aqui, que eles vão enriquecer a mensagem e vai trazer um entendimento muito grande para mim e para você. O texto não está apresentando a palavra entrar, mas está apresentando a palavra penetrar. Por que o texto não está apresentando simplesmente a palavra entrar? Porque olha só o significado entre uma e outra. A palavra entrar é muito simples de entender. Muito, muito simples. A palavra entrar é: você está fora e você entra. Ponto. Vamos comigo? Repita assim, ó: entrar é entrar. Ponto. Fala o ponto. É importante. O ponto é que acabou. Entrou. Agora, o penetrar é totalmente diferente. Porque Deus, ele não só entra, aí ele vai começar a penetrar, porque penetrar é se aprofundar. O penetrar não tem barreiras que para ele. O penetrar não tem limite, não tem uma limitação para penetrar. Ele vai lá no nosso íntimo, ele vai esquadrinhar o nosso coração, naquela divisão entre a alma e o espírito. Aquilo que está escondido, que o ser humano não sabe, Deus revela. Aquilo que tem dentro do homem, que o homem passa a vida toda tentando saber o que é, Deus mostra. Por quê? Porque ele penetra. E quando ele penetra, é para poder dividir. Você pode falar comigo? Quando Deus penetra, é porque ele quer dividir. Ele quer separar o santo do profano, o sentimento das emoções, o achismo da convicção. Amém? Vamos lá, vamos trabalhar esse texto melhor? Então essa é a diferença. O primeiro entendimento aqui é que Deus simplesmente ele não quer entrar, ele quer o quê? Se aprofundar. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento somente quando eu entro, é um relacionamento quando ele entra e penetra. O relacionamento com Deus não é quando eu só entro na igreja, é quando ele entra no meu coração e ele começa a acessar, ele começa a penetrar, ele começa a se aprofundar através da palavra, porque quando Deus ele se aprofunda, é porque ele quer levar para o profundo. Quando Deus ele se aprofunda, é porque ele quer levar para o profundo. Ele quer que esse ano eu e você venha transbordar, mas para transbordar tem que se aprofundar, tem que mergulhar. E aí o texto também vai nos apresentar agora, logo nas primeiras palavras, que a palavra de Deus ela é o quê? Ela é viva. A palavra de Deus ela é viva. Ela está viva, e por estar viva, ela vai gerar o que? Vida. Olha aí o que o texto vai dizer em Lucas 4, verso 4. A palavra de Deus ela é viva, ela gera vida. Aonde essa palavra de Deus entra, ela penetra, ela gera vida. Se tiver alguma área morta dentro de qualquer ser humano, se essa palavra ela entrar e ela penetrar, ela vai gerar vida. Não importa a área que esteja morta, não importa aquilo que não tem sentido, se a palavra entra, ela gera sentido. E em Lucas, ele vai nos apresentar, Lucas capítulo 4, verso 4, que está dentro da tentação de Jesus, vai nos apresentar algo muito importante, que é: Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá
o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é viva, e ela é poderosa, e ela gera vida. Vida. É por isso que o se relacionar com essa palavra aqui é algo muito profundo. Eu sei que tem muita gente que tem a Bíblia dentro de casa, aberta no Salmo 91, Salmo 23, e não lê. Está lá 10 anos aberto no Salmo 23, e não sabe o que está escrito. Só sabe que é o Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra ela é muito profunda. Por isso que quando Deus ele se apresentou para Josué, ele falou para Josué: medite na minha palavra de dia e de noite, porque ela fará prosperar o seu caminho. Ou seja, ela vai dar vida e vai gerar existência, ela vai gerar sentido para a tua vida. O teu caminho vai ser próspero por conta da minha palavra, porque a minha palavra ela gera prosperidade, ela gera vida. Falou para Josué. Mas o interessante que ele falou uma palavrinha para Josué: medite. Medite. Deus não falou para Josué ler. Deus falou para Josué meditar. Porque existe uma diferença muito grande entre ler e meditar. O sentido original da palavra meditar no hebraico significa sussurrar. Sussurrar. Deu para entender? Sussurrar. Significa meditar. Deixa eu melhorar para você. Na medida que você for lendo, você vai falando assim, ó. Eu tô aberto aqui, está aberto aqui Isaías 55, tá? Não está aqui no meus bolsos aqui, mas eu abri aqui em Isaías 55. A ideia aqui não é você ficar olhando e lendo com a mente. É você o quê? Sussurrar, falar. Esse é o sentido da palavra meditar. Falar. E você lê assim, ó: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Quando eu estou diante da palavra, quando é para mim meditar na palavra, eu não fico em silêncio, eu fico falando. O porquê Deus ele manda meditar, e a palavra meditar significa falar. Falar em voz baixa. O porquê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, e o coração se farta do que a boca fala. Deu para pegar? Que quando você fala, você está enchendo o teu coração. E na medida que o seu coração está cheio, você continua falando. Ou seja, na medida que eu estou meditando, eu estou ganhando vida. E na medida que eu estou falando, eu estou gerando vida. Deu para pegar? Pegou o sentido? Então a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva. E Lucas está falando agora sobre isso. O ser humano, ele se preocupa com muitas coisas de natural. Isso é muito bom. Ele se preocupa com comida, ele se preocupa com bebida. Isso é bom, isso é natural. Nós temos que se preocupar. Mas só que o texto vai nos apresentar uma realidade da palavra, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela gera poder. Para poder entrar e para poder penetrar, esquadrinhar e ver e analisar tudo aquilo que precisa sair para poder transbordar. É um ano de sair muita coisa para transbordar. Tem muita coisa atrapalhando a transbordar. Tem muito sentimento atrapalhando a transbordar. Tem muitos acontecimentos do passado atrapalhando a transbordar. E Deus, ele vai penetrar para poder destravar. Você pode repetir comigo? Penetrar para poder destravar e transbordar. Amém? Você toma posse disso? Você quer que Deus penetre dentro de você? Mas ele vai mexer com muita coisa. Eu estou sentindo que tem alguém querendo aplaudir o Senhor aí.
Aleluia. Então essa palavra, o texto de Hebreu, ele nos apresentou que essa palavra, ela é viva e ela é poderosa. Poderosa. Ou seja, isso daqui é poder de Deus na terra. Isso aqui tem tanto poder, que ela ultrapassou gerações, ela ultrapassou barreiras. Os inimigos de Deus tentaram destruir isso, século por século, e não conseguiram. Por quê? Porque isso tem poder. E o mais importante é esse poder habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Então essa palavra, ela é poderosa. Coloca em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O quanto essa palavra é poderosa. Então se ela entrar e ela penetrar, ela vai gerar um efeito tão grande, ela gera um efeito tão grande dentro do ser humano, que o ser humano ele começa a transbordar o quê? Transbordar o que Deus quer, transbordar a vontade de Deus, transbordar o propósito de Deus. Tem muita coisa que nós queremos transbordar, mas Deus ele quer direcionar o que nós vamos transbordar. O sonho de Deus é que eu e você transborde o sonho dele aqui na terra. Vamos lá. Em Gênesis 1, um texto muito conhecido, vai nos dizer que, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, ou seja, Deus liberou a palavra: haja luz, e houve luz. Deus liberou, aconteceu, porque a palavra é poderosa. Deus liberou e aconteceu, vou repetir de novo, porque a palavra é poderosa. Ou haja luz e houve luz. Imagina ele penetrando dentro de nós e liberando algo dentro da gente. Você acha que não pode transformar? Tem até um louvor muito interessante que está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Como é que é o louvor? Está faltando a esposa, né, varão? O diagnóstico do homem não significa nada se uma palavra for liberada. Nessa manhã, Deus ele quer te animar e te trazer uma realidade. Abra o teu coração, deixa ele entrar, mas não impeça ele de penetrar não, porque se ele penetrar e a palavra que ele libera lá, entre a medula, entre as juntas e a medula, entre a alma e espírito, se ele liberar algo lá que está escondido, e ele falar, sai, sai. E aí transborda. Só uma palavra te destrava por dentro e te modifica por fora. Só uma palavra. Só uma. Ela é poderosa demais. A gente precisa, cara, se envolver com esse poder de Deus, que é a palavra. Se vocês pudessem ver o que eu vi ontem, lá no Reencontro Kids, vocês iam ficar impressionados. Quem o filho ou a filha está lá? Cadê? Pouca gente, né? Tem alguém aqui que o filho tem idade para poder estar lá e não foi, não? Tem alguém? Amém. E se vocês pudessem ver o que eu vi ontem, num ato, quando tem aquele louvor, foram vários atos, mas teve um ato lá que foi um ato profético que teve aquele louvor.
Ai, Jesus. É que eu não posso falar muito. É porque eu estou pensando no ato da agora. Eu estou pensando em um louvor. Estou pensando no louvor que vai ter agora lá. Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Mas não foi Ana, foi ontem à noite que eles mergulharam pelo aquele, né? Quem lembra? Quem lembra o louvor, gente? Me refaz, né? Como é que é ele? Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Imagina as crianças cantando. Eu quero ser. Irmão, o negócio foi. Vocês não têm ideia. Que a palavra estava sendo liberada durante o reencontro. E a palavra foi entrando no coração deles, sabe? E foram penetrando no coração daquelas criancinhas, aquela criancinha. E quando chegou nos momentos, nos atos proféticos, elas entenderam. Porque quem entende a palavra de Deus mergulha e vai profundo. Elas foram profundo, irmão. E eu percebi uma coisa. Muitas crianças estão indo mais profundo do que os adultos. O nível de entendimento deles, falar a palavra para eles, que agora eles são pré-adolescentes, meu Deus, estão se sentindo. Estão se comportando bem, tá? Não tendo elogio deles lá, se comportando, ouvindo, lógico, né? A criança tem que controlar um pouquinho, tem que ministrar com um pirulito na mão, com uma barra de chocolate, quem se comportar melhor ganha. Mas o porquê eu estou trazendo o exemplo? Porque a palavra ela vai entrando, e na medida que a palavra vai entrando, e a pessoa vai entendendo, ela vai sendo transformada por dentro e modificada por fora. É o que Deus está fazendo nesse tempo. É o que Deus está fazendo, escolheu esse tema para poder trabalhar na nossa vida, o transbordar, mas para transbordar tem que destravar. E Deus ele vai mexer bastante. Destravar a falta do perdão, destravar a condenação, destravar o julgamento, como já iniciou. Mas só que isso tudo está bem escondido, está num lugar que a gente não consegue ver, está num lugar que a esposa não consegue ver, está num lugar onde o marido não consegue ver, ninguém consegue ver, mas ele, quando penetra, ele vê e vai trazer a luz. E eu creio que nessa manhã Deus ele vai mostrar, vai abrir um telão na tua frente, ele vai mostrar o que ele está tirando, o que ele está removendo para você transbordar, para mim e você transbordar, porque esse é um ano sim, é um ano de transbordar, mas para transbordar Deus vai destravar, e quando ele destravar vai jorrar tanta água, irmão. Vai jorrar tanta água, e a palavra viva que está dentro de mim, dentro de você, ela vai sair também. Quando ela sair, ela vai gerar vida, porque por onde o rio de Deus passa, ele transforma, cura e modifica. Diga um amém e diga um aleluia. Aleluia. E o que essa palavra ela faz? O texto de Hebreu, volta em Hebreu lá, por favor, por gentileza. Porque o texto de Hebreu está mostrando o que é a palavra. E mais uma vez eu vou perguntar, o que é a palavra? Duas coisas, viva e poderosa. E nós já observamos que a palavra de Deus, ela não só entra, ela penetra, porque entrou, chegou. Agora Deus ele chega e se aprofunda. Não é igual a gente, que a gente chega muitas vezes na igreja e fica parado, fica estagnado. É ruim, Deus não. Deus quando entra, Ele já quer logo acessar alguns outros cômodos da nossa vida, da nossa casa, da nossa domus. Ele quer entrar no quarto, Ele quer entrar na varanda, Ele quer entrar em tudo quanto é lugar. Então deixa Deus penetrar, porque aonde Deus penetra, Ele salva, Ele cura, Ele restaura, Ele edifica. Eu lembro de uma ilustração, estou lembrando ela agora. Fica aqui comigo nessa primeira parte, que é só a primeira parte. Fica comigo aí, eu acredito que algumas pessoas já ouviram isso, que eu vou falar. Porém, a maioria talvez não. Teve uma ilustração, uma pessoa, eu vou mudar o contexto.
Uma pessoa, ela foi para a igreja. Ela foi para a igreja, ouviu a palavra, ouviu que a palavra é poderosa, ouviu que a palavra é viva, e ela saiu da igreja com Jesus de braços dados, e levou Jesus para casa. Quem já ouviu essa história minha? Não? Galera antiga, pastor Charles está antigo, hein? É a galera antiga lá do encontro com Deus. E pegou e levou Jesus para casa. Bruno e Bia conhecem essa história. Estou olhando eles ali. Já ministrou isso também, né, Bruno? Já falou sobre isso? E levou Jesus para casa. E quando chegou na casa, a pessoa tinha uma casa bonita, uma casa grande. E aí apresentou a casa para Jesus. Levou Jesus no quarto. Jesus, esse é o meu quarto. E Jesus, poxa, quarto bonito. E levou Jesus na sala. Jesus, essa é a minha sala, tá vendo? Ó, essa televisão, tem esse sofá macio. O senhor vai gostar demais de ficar, de passar por aqui. Ok. Levou Jesus no terraço, mostrou o terraço para Jesus, mostrou o banheiro, mostrou toda a parte da casa, mostrou o quintal, mostrou a varanda. E aí pegou Jesus, voltou com Jesus para o quarto de novo e falou para Jesus assim: Senhor, eu vou trabalhar, mas me faz um favor, fica só no quarto, porque as outras áreas da minha casa eu tenho ciúme, eu não quero que o senhor entre. Jesus olhou para ela: tá bom, meu filho, minha filha, eu fico no quarto, se é assim que você quer, eu fico, eu respeito a sua vontade. E Jesus ficou no quarto. E aí, nesse dia, o ladrão entrou e fez uma bagunça na casa da pessoa. Roubou televisão, rasgou o sofá, destruiu a varanda, destruiu o terraço, destruiu o banheiro, pegou o notebook, devastou a casa toda. E essa pessoa foi trabalhar, feliz da vida, falando para todo mundo lá no trabalho: olha, Jesus está lá na minha casa. Jesus está lá na minha casa, estou tão feliz, Jesus está na minha casa. E as pessoas: olha que legal, Jesus está na tua casa, parabéns, você deixou Jesus entrar, muito legal, poxa, foi a melhor atitude que você fez. E aí essa pessoa teve um dia, pensa naquele dia maravilhoso, lá no trabalho, Jesus estava na casa dela, só que ela não sabia o que estava acontecendo. Quando ela chegou em casa, ela olhou, já chegou na varanda tudo destruído, banheiro tudo destruído, faltando a televisão, sofá rasgado, uma bagunça imensa na casa dela. Ela entrou no desespero total, e ela disse: meu Deus, o que aconteceu nessa casa? E Jesus está aqui. Mas eu deixei ele no quarto, deixa eu ir lá no quarto. Quando ela chegou no quarto, ela tomou um susto, ela ficou assustada. Por quê? Porque o quarto estava intacto, ninguém tinha mexido no quarto, não chegaram nem perto do quarto. E aí essa pessoa, ela entrou em desespero, falando com Jesus: Senhor, poxa, o senhor não viu o que aconteceu na minha casa? Entraram, roubaram, fizeram uma bagunça, destruíram tudo, pois o senhor não fez nada. E Jesus olhou para ela e falou: filha, eu não quis somente entrar na tua casa, eu quis penetrar na tua casa, eu quis me aprofundar, eu quis ter o controle de todos os ambientes, mas você me deixou somente no quarto. O quarto está intacto ou não está? Está. Então, aonde eu estou eu protejo, aonde eu estou eu guardo, aonde eu estou eu cuido. Por isso que a minha proposta não foi entrar, a minha proposta foi penetrar. Aleluia. Amém? Quero compartilhar esse exemplo com vocês. Não é entrar, Deus quer se aprofundar, Deus quer ir lá no íntimo, Deus quer visitar aquilo que ninguém sabe. Não tem aquele pecado que ninguém sabe? Ninguém sabe, ninguém. Mas Jesus, Ele quer acessar esse pecado, Ele quer falar: eu estou vendo, e Ele está atrapalhando você de transbordar. Jesus, Ele quer acessar aquele sentimento de raiva que está lá dentro, você não fala para ninguém, está lá, escondidinho, mas a palavra, ela tem poder para poder penetrar até lá, para poder tirar, porque está atrapalhando você de transbordar. Sabe aquele sentimento, aquela mágoa que está dentro, escondida, ninguém sabe, não falou para ninguém, mas Deus, Ele está vendo,
E Ele quer penetrar, Ele quer chegar lá através da palavra. Libera o acesso nessa manhã para tudo, para Deus, para todos os cômodos da tua casa, todos os departamentos da tua vida. Libera o acesso para Ele, porque Ele quer tirar, e se Ele tirar, vai transbordar. Aleluia! E aí, voltando para cá, o que essa palavra ela faz? O texto ele vai dizer aqui, voltando, que ele penetra entre a alma e o espírito. E mais acima vai falar que ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, quando ela entra, ela não simplesmente corta, ela separa. Preste atenção nisso. Quando a palavra de Deus ela penetra, ela não vai simplesmente cortando, ferindo, abrindo. Ela vai cortando e separando. Cortando e separando. Separando o quê? Separando emoções de convicções. Às vezes a pessoa está muito emocionada. E a emoção atrapalha o transbordar. Deus ele quer gerar convicção, Ele não quer gerar emoção. O que está faltando, o que falta, dia por dia, no mundo, é a convicção de quem Deus é. Não é uma sugestão de quem Ele é, ou quem nós achamos de quem Ele é. Deus ele quer fazer entrar, cortar e separar, e mostrar uma identidade real de quem Ele é. Por quê? Porque eu só falo daquilo que eu acredito. Se eu não tiver convicção, eu não tenho como falar com propriedade. Deus ele quer entrar e gerar uma convicção profunda de quem Ele é de verdade. Porque quando vier essa convicção, eu não vou me desviar. Porque quem é convicto de quem Jesus é, não vai mudar a direção, porque já sabe que está na direção certa. Eu vou repetir isso, porque isso aí é muito interessante. Quem sabe quem Deus é, não fica perdido no caminho, porque já sabe que está na direção certa. E quando ele entra, quando ele penetra, ele quer dar um ajuste nisso aí. Ajuste nas dúvidas. Chega de ter dúvida de quem Deus é. Chega de ter dúvida da palavra. Chega de ter dúvida do que ela pode fazer, do que ela pode gerar. A palavra ela é viva e gera vida. Ela é poderosa e gera transformação. Deus vai ajustar isso no teu coração. Amém? E quando essa palavra ela entra, ela vai entrar, cortar, e ela também vai separar os desejos do propósito. Existe muito desejo no seu coração. Existe muito desejo no meu coração. A questão é, eles estão alinhados com o propósito? Porque desejos que não estão alinhados com o propósito, não vai fazer sentido na nossa vida. Simplesmente o desejo não faz cumprir propósito, porque muitas vezes os nossos desejos estão na atmosfera humana, não entrou na atmosfera espiritual. E quando essa palavra ela entra, ela penetra, ela vai querer separar. Por quê? Porque Deus ele não está preocupado com o meu desejo, Ele está preocupado que eu estou vivendo o desejo dele aqui na terra. Existe um desejo de Deus no céu, e existe um desejo do homem na terra. E quando essa palavra entra, ela penetra, ela quer ajustar céu e terra. Céu e terra. Tem que ter um alinhamento dentro da gente, para que a gente venha transbordar a vontade de Deus. Uma vez eu falei que existe 2 agendas. Uma é a agenda do homem e outra é a agenda de Deus. Existe 2, uma do homem e outra agenda de Deus.
E quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para as suas mãos, nas suas mãos, e Ele vê a sua agenda, a vontade de Deus é rasgar a sua agenda de uma vez por toda. A vontade de Deus é rasgar as nossas agendas e dar a dele para a gente. Mas quando nós recebermos a agenda de Deus, se prepara para poder jogar o lápis e a caneta fora, porque na agenda de Deus, só Ele escreve, só Ele mexe. Amém? Tem alguém querendo aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir, fica livre. Não é não, pastor Charles? Essa palavra, ela quer, a palavra de Deus viva e poderosa, ela quer penetrar mesmo, para poder, lá no íntimo, fazer essa divisão de agenda, tirar uma agenda que está impedindo transbordar, e colocar uma que vai jorrar. O ser humano está com a sua agenda e está lotado, e toda hora escreve. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, Deus está conduzindo a tua caneta? Se não, para de escrever. Amém? Joga fora a tua caneta. Joga fora o teu lápis. Deus até te dá uma borracha agora, uma borracha espiritual, para você apagar tudo. Porque é Ele que tem que escrever. É Ele que tem que dar uma direção. E essa mudança, esse ajuste, está lá no íntimo, no interior do teu coração. Ninguém sabe que às vezes a pessoa questiona Deus. Tem um questionamentozinho lá no íntimo do coração do ser humano. Íntimo, um negocinho assim, ó, pequenininho, um questionamento. Mas a palavra de Deus, ela corta para poder entrar lá e poder separar, tirar. Por quê? Porque qualquer questionamento acerca de que Deus está fazendo atrapalha o transbordar. Atrapalha, tem tanta coisa. A gente vai pedir um louvor aqui, e nesse louvor, que a gente vem aqui na frente, venha ser a nossa oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até. É um ano de transbordar, mas é um ano de mudar, é um ano de entrar nas realidades. Tantos projetos que Deus tem, quando olha para mim, quando olha para você, tantos projetos. A agenda de Deus lá está cheia. Eu queria que o meu filho e minha filha vivesse assim, mas tem algo lá no íntimo do coração dela que está fazendo ela viver diferente da minha vontade. Pede para Deus mostrar a agenda dele para você. Pede para Deus mostrar a agenda celestial, que nós vamos ter uma surpresa muito grande, que pode ser que estamos vivendo totalmente diferente daquilo que ele escreveu. Tantos lugares que Deus falou, ó, entra nessa porta aqui, que é essa porta aqui que vai fazer uma pessoa se converter, essa pessoa vai se converter, e aí a mãe dela vai se converter, o pai dela vai se converter, a família dela toda vai se converter. Só que essa porta, o dinheiro é pouco, mas na agenda de Deus tem um projeto lindo. Que Deus penetre, que essa palavra viva e poderosa, ela penetre lá no íntimo do nosso coração e arranque essa falta de entendimento da vontade do céu para a terra. Amém? Deu para compreender, está dando para compreender que quando essa palavra ela penetra, ela entra na divisão entre a alma e o espírito.
ela vai fazer uma separação. O que é alma, o que é espírito. A alma, ela é o centro das nossas emoções, o desejo está lá, a vontade está lá. A alma, ela não se relaciona com Deus. É por isso que a palavra, ela tem que penetrar e ela tem que separar. Por quê? Porque é o espírito que se conecta com o eterno. Então, se o espírito estiver sendo dominado, conectado com a alma, não vai conseguir compreender os propósitos divinos. Por isso que nessa manhã eu quero profetizar nesse lugar. A palavra, ela está penetrando no mais íntimo, e ela está fazendo essa separação entre alma e o espírito, porque é o espírito que se conecta com o eterno. Nós vamos se conectar nesse ano com o eterno, com a vontade de Deus, de uma forma que nunca aconteceu antes. E o transbordar não vai ser algo natural, vai ser um transbordar sobrenatural. Aleluia! Amém. Deus não somente Ele quer entrar, Deus Ele quer penetrar, Deus simplesmente não quer entrar, Ele quer se aprofundar. O nível de Deus sempre é o profundo. Você pode repetir? O nível de Deus sempre vai ser o profundo. Não viva num nível onde Deus não está, o raso. Deus nunca vai estar no raso, porque Deus é profundo. Deus sempre vai me chamar para mais profundidade. Quanto mais eu vou, mais profundo fica. Por quê? Será que eu nunca alcanço Deus? Não. É porque quanto mais eu vou, parece que vai se distanciar. Não é porque vai se distanciar, é porque Deus, Ele não quer que eu pare, Ele quer que eu continue andando, avançando, porque aquilo que eu encontro, eu fico parado nela. Mas quanto mais eu busco, Deus mais vai liberando espaço para mim poder andar, avançar, mergulhar, porque enquanto eu viver na terra, não tem limite para quem vive com Deus. Não tem limite para você. Eu não sei qual é o teu nível que você chegou aqui hoje, ministerialmente, emocionalmente, relacionamento com Deus. Eu não sei, mas eu posso te dizer, Deus, Ele quer nos levar mais profundo. Deus, Ele quer nos levar em lugares que a gente nunca viu e nem ouviu nada, mas Ele pode me levar e Ele pode me mostrar. Qual é a diferença entre Moisés, Davi, Abraão, esses grandes homens de Deus conosco aqui hoje? Qual é a diferença? É uma só. Aonde eles chegavam, eles construíam um altar para adorar. Toda a guerra que eles venciam, ao invés de eles comemorar primeiro com os homens, eles iam comemorar com Deus. Toda vitória não era deixada somente ali na superfície terrena. Essas vitórias eram contempladas com Deus. É por isso que transbordar o que Deus quer está relacionado a um nível de relacionamento muito grande. Por isso que Ele quer penetrar, para poder separar o que está atrapalhando do se relacionar. Tem algo. Tem algo muito estranho quando você pega a Bíblia para ler e você vai dormir. Tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho acontecendo quando a gente pega a palavra de Deus e a gente não consegue ficar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos lendo. Tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho acontecendo quando a gente chega na casa de Deus e ouve uma palavra, a pessoa ela fica o tempo todo olhando para o relógio, querendo que acabe. Tem algo muito estranho, isso está lá no íntimo, está lá no profundo, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está acessando isso hoje, através dessa palavra, porque você vai transbordar. Porque nós iremos transbordar.
É sempre tudo muito estranho, essa irritabilidade, qualquer coisa irrita a pessoa. Você já viu uma pessoa, se você olhar para ela, ela fica irritada? Já viu? E se pisar no pé dela? Ai, fica irritadíssimo. E se ganhar uma fechada no trânsito? Aí ela desce do carro. E se ganhar um não E se um homem ganha um não da esposa? Ah, ele fica irritado. Parece que vai morrer. E se a mulher ela ganha um não do marido? Ah, acabou tudo. Ele não me ama. Se um filho recebe um não do pai ou da mãe, aí vai buscar orientar um sim no mundo. Tem alguma coisa acontecendo. Mas isso está lá no profundo. Isso está lá onde a palavra viva, ela pode entrar, penetrar, cortar, separar e transformar. Eu vou te dar uma boa notícia agora, nessa manhã. Ele está penetrando. Ele está penetrando, ele está esquadrinhando. Ah, ele está esquadrinhando, mas quando ele esquadrinha, ele revela. O objetivo hoje é Deus revelar o que está atrapalhando o transbordar. A pessoa travada no sentimento, travada num relacionamento, travada. Não consegue avançar em nada da vida. A pessoa começa a ler um livro, pega o outro, para. E aí a pessoa chega no final do ano, pergunta para ela: quantos livros você leu? Olha, quantos livros eu li? Nenhum. Mas eu comecei a ler 10. Tem alguma coisa errada e está lá no íntimo. Está lá na divisão entre a alma e o espírito, que o homem não pode acessar. Mas a boa notícia é que o Todo-Poderoso, Ele pode acessar. E se Ele acessa, pode aplaudir ao Senhor. Se Ele acessa, quando Ele chega lá, quando Ele se encontra com a tua alma e teu espírito, Ele vai começar a mudar. Sabe por quê? Porque toda palavra é inspirada por Deus. Coloca em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por favor. Já estou finalizando. 2 Timóteo 3, 16. Foi. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha que interessante. Quando essa palavra ela penetra entre a alma e o espírito, uma coisa ela vai várias coisas ela irá fazer. E uma delas é mostrar o que não está em ordem. Vai mostrar a desordem. Vai mostrar a bagunça. E ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para uma boa obra. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo a rebote para transbordar em 2026. Aleluia! O texto está falando que a palavra nos ensina, ou seja, ela revela a vontade de Deus. O texto está falando que essa palavra ela gera uma repreensão, ela nos confronta, ela mostra o nosso erro. Quando ele penetra, ele mostra o nosso erro. O porquê Deus quer mostrar o nosso erro, para que a gente venha acertar. Ele quer mostrar, não para poder condenar, Ele quer mostrar para poder acertar.
E essa palavra também, ela nos corrige. Quando ela entra, quando ela penetra, para poder corrigir, ou seja, corrigir o caminho, corrigir a rota, mostrar o caminho certo. Por quê? Porque há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas no final é um caminho de morte. Deixa Deus penetrar, sabe por quê? Porque tem muitos caminhos que estão levando para a morte, aí Deus coloca no caminho certo. O caminho de vida. Uma vez foi falado aqui nesse altar: não morra em um lugar que é para você viver. Não viva debaixo de uma condenação, aonde tem uma graça liberada sobre a nossa vida. E aonde ele entra, eu vou pegar agora 2 exemplos aqui, que já finalizei, mas só para mostrar o poder da palavra. O poder da palavra é tão grande, porque quando a palavra ela entra e penetra, ela liberta. Quer ver uma coisa? Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. Amém? Sonda-me, Senhor, que me conhece. Gente, não repara, é porque eu estou treinando. Ah, pastor, mas cada um tem o seu dom. Tá, mas eu não é dom, é treino. Amém? É treino. Os levitas já até prepararam esse louvor, né? Esse casal aqui é muito interessante na minha vida, gente. A gente já teve 2 momentos que eu fui celebrar um casamento. Quando eu cheguei lá, quem estava? Quem estava? Eles. Aí é outro nível, né, gente? Aí, que presença de Deus naquele casamento, não foi? As pessoas choravam, gente. As maquiagens assim, ó, já era tudo. E o outro foi no culto de agradecimento pela compra de um sítio, não foi? Olha, os pessoal da Rebote estão comprando sítio, gente. Fala, uau! E nós fomos lá, né? Agradecer, né? Uma carnezinha, ó. É bom que vocês transbordem e convidem a gente, né, gente? Mas, infelizmente, para esses convites são pouco. Agora, para poder, né, falar do que está acontecendo de errado, oh, meu Deus, o telefone não para. É poucos convites que eu tenho aqui, poucos no meu telefone. Não é não, Lorena? É na hora dos jovens convidarem mais, né? Quando passarem concursos, né? Aleluia, comemorar o primeiro salário com os líderes de jovens, né? E aí, glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus pela vida dos levitas, viu? Aleluia. Vocês vão ser chamados também para essas festas aí também, tá? Os levitas, tá? Profetizam na vida de vocês. E Marcos capítulo 1 vai apresentar uma história. E ela é muito conhecida. Muito. Eu não vou ler os textos todos, por quê? Porque é uma história muito grande. Eu aconselho a vocês a, como dever de casa, ler toda essa história e meditar em cima desse contexto qual ela vai ser trazida aqui. O texto vai dizer assim, ó: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Assim, tá certo? Isso. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Olha aqui, até o verso 2. Olha que interessante. Lembra que o texto, a mensagem está falando sobre entrar e penetrar? Esse primeiro momento está apresentando aqui que Jesus chegou, ou seja, Jesus entrou. Jesus entrou na cidade de Gadara ali, cidade dos Gadarenos. E aí, ele entrou, e quando ele entrou, um homem possuído por espíritos malignos foi diretamente ao encontro de Jesus. Olha só a cena. E o verso 3 vai dizer: esse homem morava entre
O verso 3 vai apresentar quem é esse homem aqui. Preste atenção, é importante a gente saber quem é esse homem. Mas, voltando aqui, vamos rebobinar um pouco. Jesus, ele entrou, ele desembarcou, ele chegou, ponto. Ok? Você pode repetir comigo? Jesus chegou, desembarcou, entrou, ponto. Isso, parado. E nesse contexto, um homem veio, endemoniado, ao encontro de Jesus. E o texto agora vai apresentar quem é esse homem, onde ele morava. Verso 3. Esse homem morava entre as cavernas usada como túmulo, e ninguém, olha só o interessante aqui, gente, ninguém conseguia detê-lo, ou seja, ninguém conseguia acessá-lo, ninguém. Faz assim comigo, assim, ó. Ninguém, calma, faz assim com as mãos. Ninguém. É igual a gente. Tem lugares na nossa vida que ninguém consegue acessar. Quem está casado aí? Quem está com a esposa aqui? A esposa está do lado? Tá? Olha para ela, assim, olha para ela e olha para ele. É ninguém. Eu sei que você me ama, mas isso você não consegue. É só Deus. Amém? Então, mulheres, pare de querer acessar algo que você não vai conseguir. É só Deus. Maridos, pare de querer acessar algo que você não vai conseguir. É só Deus. É só a palavra viva que vai conseguir penetrar e transformar e mudar. Não queira fazer coisas que não é para você fazer. É só Deus. Amém? Dei meu primeiro gritinho hoje. É porque é muito complicado. O ser humano querendo entrar onde não vai conseguir, irmão. Divisão entre a alma e o espírito é só Deus, através da palavra viva. Amém? E aí agora, o texto está apresentando essa realidade. E ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Ou seja, corrente, quando se fala é um objeto palpável, é algo humano. Tentaram conter, tentaram acessar esse homem com algo natural. Algo natural não entra na divisão entre alma e espírito. Não vai entrar. Eu vou conseguir um trabalho porque aí a minha alma vai saciar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não vai. José, ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou o quê? Governador do Egito. O cargo mais alto do Egito, abaixo de Faraó. Mas José ainda estava travado, mesmo sendo governador. Conquista não te destrava. O porquê ele estava travado? Porque o texto vai nos apresentar que somente quando os irmãos dele chegaram, e houve toda aquela dinâmica que ele fez lá com os irmãos, depois vocês leem, quando os irmãos chegaram, quando ele chorou, o texto vai falar que José, governador do Egito, tinha conquistado tudo que possa imaginar, cavalo, prata, ouro, ele tinha tudo, ele era governador, ele era o cara no Egito, mas ele estava travado. Por quê? Porque ele precisava liberar perdão, e ele só conseguiu destravar quando os irmãos deles entraram, e ele chorou tão alto, que o palácio todo ouviu o choro de José. Ou seja, ele era governador, mas ainda tinha um choro preso. Coisas humanas não destrava choro preso. Coisas humanas não vai entrar lá na divisão entre a alma e do espírito e transformar e mudar e tirar o que precisa ser transformado. Quando eu tiver o meu carro zero, a minha alma vai descansar. Não vai. Por quê?
Porque somente Jesus, somente a palavra viva, ela pode acessar aonde o homem não cessa e aonde coisas não cessam. Eu não quero desencorajar você a não ter coisas, tenha tudo, mas acredite, isso tudo não vai acessar aonde somente Deus pode acessar e somente onde Ele pode morar, que é o nosso coração. E aí o texto agora está nos apresentando uma realidade. Estavam querendo conter e prender esse homem com coisas naturais, ou seja, corrente. E o verso 4 vai dizer: sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedra. Olha só, cortando-se com pedra. Tem muita gente hoje, muitos jovens ou adultos que se cortam. Olha o que é. Olha o que ser atormentado gera. A pessoa querer se cortar. Mas tem solução para você. Se Jesus penetrar, você não vai querer tirar a sua vida. Você vai querer viver a vida que Ele tem para você. E aí ele se cortava, e quando o homem viu Jesus, ainda em certa distância, correu ao seu encontro e curvou-se. Então saltou, no verso 7, então saltou um forte grito: porque vem me atormentar, importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, eu suplico que você não me torture. Essa é uma frase aqui que ela tem que ser pensada e bem analisada. O próprio demônio, ele sabe que quando Deus chega, tudo muda. E muitos seres humanos não acreditam que quando Deus chega, as coisas mudam. Ele gritou pedindo, que ele sabia que Jesus chegou, ele sabia que Jesus não só entrou ali, não pisou ali, Jesus não queria só pisar ali. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não quer só entrar, não. Jesus, quando entra na nossa história, ele quer modificar toda a nossa geração, toda a nossa descendência, ele quer transformar tudo. E o demônio sabia disso. Então, encaixando esse texto aqui dentro da nossa palavra, significa que Jesus, ele entrou e acessou o endemoniado. Jesus, ele entrou e acessou o interior ali do coração daquele endemoniado, e quando Jesus chegou lá, naquela divisão entre a alma e o espírito, ninguém conseguia resolver, ninguém conseguia fazer nada, usava um mecanismo humano, mas não adiantava, mas Jesus estava lá, Jesus acessou, e quando Jesus acessa, ele transforma, ele muda, e ele liberta, e esse homem aqui, ele foi liberto. Aleluia! Coloca o verso 15 aí, por favor. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pelas legiões de demônios. E esse homem, ele estava ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. O texto apresentou um homem endemoniado. O texto apresentou um homem que vivia nos túmulos. O texto nos apresentou um homem que tentavam contê-lo com corrente, mas não conseguia. As pessoas tentaram fazer de tudo para poder aquele homem ser liberto e não conseguiram. Mas quando Jesus entrou, e quando Jesus penetrou,
Ele libertou. Se coloque de pé.